Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, depois das cinzas, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, nesse tempo que nós iniciamos, esse tempo da quaresma, que é esse tempo forte, que é esse tempo de conversão, iniciamos o tempo da quaresma com o jejum, na quarta-feira de cinzas, jejum e abstinência de carnes, e o evangelho de hoje fala justamente sobre a questão do jejum. E é muito interessante porque diz o evangelho que os discípulos de João fizeram uma pergunta para Jesus. Qual foi a pergunta? Eles perguntaram: por que razão nós quem? Os discípulos de João, nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Uma pergunta interessante, já que a prática do jejum era comum na época de Jesus. Os judeus costumavam fazer jejuns, mas os discípulos não estavam fazendo. Por qual motivo? Qual é a resposta que Jesus dá? Jesus diz: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Olha só que interessante. Mas a pergunta aqui é: mas quem é esse noivo? O noivo é o próprio Jesus. Aquele que veio fazer uma aliança de amor com a humanidade. Aquele que vai derramar o seu sangue na cruz, o sangue da nova e eterna aliança. Aquele que veio para perdoar o pecado da humanidade, para redimir, para salvar a humanidade dos seus pecados. Então, é muito interessante essa questão do jejum, porque Jesus, na resposta de Jesus, o que nós podemos compreender? Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Jesus ressalta aqui a presença do noivo. A presença do noivo. Se o noivo está presente, então é motivo de alegria, é tempo de se alegrar. Ou seja, como Jesus vai dizer, não é tempo de luto. Só que esse povo não reconhece a presença do noivo. Não reconhece a presença do noivo. Então, a prática do jejum e toda a prática religiosa dos judeus deveria os conduzir ou conduzir o povo para a pessoa de Jesus. Mas isso não aconteceu. Só aconteceu com alguns, foram poucos. Muitos não acreditaram em Jesus. Muitos não acreditaram nele. Muitos não reconheceram a presença do noivo. Já os discípulos, sim. Quem são os discípulos? São aqueles que acreditam em Jesus. São aqueles que acreditam em Jesus. Que conhecem Jesus. Então, aquilo que seria o objetivo do jejum para os judeus, os levar ao Cristo, não aconteceu. Mas Jesus depois vai dizer assim: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ou seja, para que serve o jejum? Para que serve o jejum? É claro que o objetivo maior do jejum, e aqui a gente pode já tirar para nós, qual é? É a nossa maior união com Cristo. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim jejuarão. A gente precisa
estar com o noivo, a gente precisa estar com Jesus, se unir a Jesus. E a prática do jejum, um dos seus objetivos é a união com Cristo. Se você faz jejum, mas se não é para você se unir a Jesus, não serve? O que adianta? Qual o sentido? Se tem um católico que, por exemplo, toda sexta-feira eu não como carne, ótimo, mas você reza? Porque é interessante porque às vezes as pessoas se abstêm de comer carne, mas não reza. Qual o sentido? Qual o sentido? Porque eu não tenho tempo para rezar, eu trabalho o dia todo. Meu filho, minha filha, se não é para se unir a Jesus, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Então, o jejum precisa ser acompanhado de oração, porque o objetivo maior é a união com Cristo. Esse não é o único objetivo. Não é o único objetivo do jejum. O jejum serve também para nos educar. Educar os nossos instintos, educar os nossos sentidos, educar os nossos impulsos, para que tenhamos domínio sobre nós mesmos. Então, o jejum ele nos educa também. Mas nos educa para que, uma vez tendo domínio de si, possamos viver uma maior união com Cristo. Possamos ser livres para estar com Cristo. Livres, ou seja, desvencilhado de tudo aquilo que pode se agarrar a nós e nos escravizar. Então, essa a grande questão. Essa a grande questão. Por isso a importância do jejum. E hoje nós precisamos. Veja, o jejum não é somente algo que se faz esporadicamente ou aleatoriamente. Não, é algo necessário. A gente não faz como deveríamos fazer, mas deveríamos fazer, né? Então, que possamos dar mais atenção nessa prática do jejum e que o jejum nos leve a crescermos como pessoa humana, a sermos melhores como cristãos, como filhos e filhas de Deus e possamos progredir na vida espiritual, na vida interior, na vida de comunhão com Deus. Vivermos a nossa aliança de amor com Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.